Para quem está acompanhando as segundas, né, nós estamos aí nesse ano dando uma conversada sobre o processo da meditação, consciência e meditação. Estamos fazendo ainda, né, uma introdução entre a consciência e a meditação, e a partir do mês abril, maio, a partir de junho, nós vamos passar aí algumas técnicas meditativas dentro da análise e vamos continuar esse trabalho em cima da meditação. Hoje o nosso tema é esse aí, recursos da meditação, imaginação e motivação. Nós iremos buscar falar sobre esse recurso dentro do processo da meditação, para que nós possamos assim irmos tomando consciência. Porque não é somente importante a prática, a teoria ela tem que estar junto da prática. Não adianta você só praticar ou você só teorizar. Essas duas coisas ela tem que garantir um equilíbrio no processo. E no processo meditativo isso não é diferente, isso não tem diferença. E se torna uma coisa mais importante para que você possa também ir andando com bases seguras, com os pés firmes, sabendo por onde está trilhando, por onde está passando. Nas outras palestras nós falamos de alguns casos que podem acontecer dentro do processo meditativo, dos quais as consequências não seriam pelo menos objetivadas dentro do processo da meditação. E vamos continuar hoje dentro disso para que nós possamos assim ir eliminando, né, toda e qualquer dúvida que vocês tenham, para que possamos ir à prática efetivamente mais adiante. Uma das coisas básicas que nós estamos sempre dentro disso falando é nós percebermos a questão dos nossos veículos, tomarmos consciência desse processo, tá? Então, nós temos, mais uma vez aqui, já mostrei essa figurinha, vou mostrar outras vezes, tá? O nosso soma, um dos nossos veículos de manifestação da consciência. Temos o nosso energossoma, um outro veículo de manifestação, um corpo energético nosso. Temos o nosso psicossoma, temos o nosso psicossoma, relacionado aos nossos processos emocionais. E temos o nosso corpo mental, deixa eu ver se eu mexendo aqui fica mais fácil, o nosso mental soma, ok? Dentro do processo meditativo, eu já falei também para vocês, o nosso objetivo é trabalhar, disciplinar, tá, esse corpo para que ele venha interferir nesses outros. Então nós vamos mais hoje aprofundar um pouco mais esse processo dessa compreensão. Então, para a imaginação, tá? Eu aproveitei essa frasezinha de Napoleão Bonaparte, onde ele diz: a raça humana é governada pela imaginação. Dentro da definição do Roais, nós temos aí faculdade que possui espírito de representar imagens, capacidade de evocar imagens de objetos anteriormente percebidos, capacidade de formar imagens originais, faculdade de criar a partir de combinações de ideias, criatividade. Então, alguma dúvida a respeito dessa definição? A partir dessa definição, tá, nós podemos suscitar vários outros processos dentro dessa nossa capacidade imaginativa. Vocês acham que vocês são senhores e senhoras da sua imaginação? Você controla a sua imaginação ou você é controlado por ela? O que é que vocês acham? Você controla ou é controlado por ela? Controla a sua imaginação. Que bom. Quem mais? É controlado. Pode ser. Certo? As duas coisas acontecem. Eu não posso dizer, tá certo, que controla, quem controla ou não controla, porque na realidade nós temos que ter essa auto-observação. Você tem que se auto-observar se você controla ou se você é controlado dentro desse processo da imaginação. Uma coisa é certa, somos governados por ela a maioria das vezes. Quantas vezes nós não criamos N coisas em cima de um fato minúsculo, tá certo, que acontece conosco, através do processo da imaginação. Esse processo de criação que nós fazemos, através do que ocorra conosco, tendo essa imaginação descontrolada, desgovernada, vamos dizer assim, e nos governando,
tá? Nasce por N outros processos que eu vou falar aqui na frente, de forma equivocada do uso dessa imaginação. Ela pertence ao nosso processo do corpo mental, tá lá, deve funcionar adequadamente. Mas muitas vezes, aqueles outros corpinhos que eu mostrei a você, principalmente o psicossoma, o corpo emocional, vai fazer a vez desse trabalho. E ela vai ter essa desgovernança. Pelo menos a minha imaginação só trabalha contra mim. Contra você, né? É uma guerra danada em cima de mim, assim. Pronto. Não se... E os prejuízos que vêm também. Justamente. Isso é a partir da sua autoanálise. Então, isso é o que é importante, justamente nesse processo da autoanálise. Joia? Vamos adiante. Então, nós podemos ter duas compreensões desse processo da imaginação. A imaginação da qual você vai ter a representação como você aprendeu, e a imaginação da qual, por onde você não aprendeu, você tem o processo também de formas não aprendidas. Dá para compreender um pouquinho isso? Como você aprendeu, você reproduz o seu processo de imaginação. Compreende? Não. Vamos tentar compreender então. Tá certo? É compreensível? Ótimo. Pronto. É bastante compreensível, porque até a nossa imaginação, ela nasce dentro de uma formação que já foi instalada antes dessa imaginação. Antes desse processo. E o processo do aprendizado passa por isso, tá certo? Então, só para... É como se a gente fosse formado e as nossas imaginações fossem produtos dessa formação. Justamente. E esse processo, todos nós temos consciência que ele surge desde o início da sua ressoma. Como você percebe o mundo, como você percebe... Vou pegar exemplos simples. Como você percebe seu pai, sua mãe, como você leva essa relação lá fora e dentro desse processo vem para você, através dos seus sucessos, ou através dos seus traumas, ou através dos seus obstáculos. Tudo isso foi criado no seu processo de desenvolvimento. E nós temos tudo isso na base agora, quando adultos. Trazemos tudo isso à tona em desenvolvimento através dos processos de associações. Eu preciso que isso fique claro. Está ficando claro? Se não tiver, sem problema nenhum. Tá certo? É bom nós irmos analisando e vendo isso, para que nós possamos chegar à conclusão lá na frente do que nós vamos concluir hoje. Ok? Então, sem problema, querendo falar. E dentro do processo da representação, pelas formas das quais nós não aprendemos. Para muitos, no processo científico, diríamos que seria realmente isso aí. Mas nós compreendemos que nós temos os nossos processos de ressomas e que somos consciências auto-hereditárias desse processo. Então, o que eu cultivo hoje, amanhã, numa próxima vida, numa próxima ressoma, eu terei isso trabalhando a favor ou contra mim. Sim ou não? Tá? Então, se eu desenvolvo habilidades e capacidades, isso me ajudará numa próxima ressoma. Me trará facilidades. Se eu sou uma pessoa prática, de resoluções práticas, de iniciativas, tomando isso como exemplo, na próxima vida eu não vou ter, tá certo? Quer dizer, eu vou ter dificuldades, mas saberei lidar muito bem com elas. Nossas imaturidades e o que causa muitas dores em nós é justamente a nossa inabilidade em saber lidar com determinadas situações. Porque não passamos pelos processos em ressomas anteriores, não temos a habilidade, criamos uma coisa maior do que era especificamente e, consequentemente, criamos as consequências dentro desse processo da nossa aprendizagem e dos fatos que temos a fazer. Então, tirando o aspecto científico nosso, mas pegando o aspecto da ressoma nossa, sabemos que temos no processo da representação dessas formas, nas quais nós não desenvolvemos no processo de aprendizado ainda nessa ressoma. Juntamos os dois processos juntos. Esses processos adquirem um certo equilíbrio dentro dessa balança e dentro dessa balança vão nos dar determinadas consequências e determinados objetivos. Ok? Vamos adiante?
Então aqui eu coloquei só algumas pessoas para que nós imaginássemos, tá? E aí usássemos a nossa imaginação, que como essas pessoas teriam, tá? Direcionado o seu processo imaginativo. O Thomas Edison, com a criação da lâmpada, Santos Dumont, com a criação do avião, Graham Bell, com a criação do telefone. Como é que vocês acham que essas pessoas elas pensavam? Na época que nada existia nesse sentido. Só alguns indícios poderiam acontecer. Vocês acham que elas viam essas coisas como obstáculo, como impossibilidade, ou como possibilidade de acontecimentos? E você, como é que você está se vendo hoje na vida? O que você está buscando? Você está se observando como possibilidade de conseguir ou como impossibilidades de conseguir esse processo? Será que essas pessoas elas colocavam mais obstáculos ou mais soluções? Vamos dizer que elas pensavam mais positivo ou mais negativamente? Vamos dizer assim, bem claro, bem tranquilo nessa linguagem. Como é que você está se colocando? Dá para perceber que nós temos e trazemos em nós mesmos, nosso processo de imaginação, coisas positivas e negativas? Leopoldo colocou ali, minha imaginação trabalha muito contra mim. A sua trabalha a favor ou contra você? Como é esse processo quando você governa a sua imaginação ou quando você é governado por ela? Para onde ela está lhe conduzindo? Então, esse processo é importante. Quando nós observamos, tá? E nós falamos na primeira palestra para vocês, que esses veículos de manifestação, eles estão em conjunto, estão integrados, e eles podem estar sadios ou doentes. Isso vai determinar uma patologia ou uma saúde no seu organismo. Não só a nível do corpo do soma, mas também dos outros corpos em manifestação. Esta autoanálise da sua autoobservação vai determinar para você uma saúde em relação ao seu psicossoma, ao seu energossoma, ao seu processo mental somático. E você tem que ter essa autoobservação e esse discernimento. Ok? Então, o que é que nos interessaria dentro desse processo do qual nós estamos buscando, analisando a imaginação dentro desse processo meditativo? Por onde nós iríamos, tá certo? Que nós estamos buscando nessa inter-relação do que nós queremos fazer, do que nós queremos realizar com o processo meditativo. Primeiro, estudar a meditação é igual a autoconhecimento. Vocês já tomaram conta, já se deram conta, aliás, disso? Já caiu essa fichinha aí? Ou não? Você está buscando a meditação porque é o status, como eu já falei, é porque alguém está fazendo, eu vou, porque é meu namorado, é minha namorada, é meu vizinho, ou eu gosto, é simpático, eu venho aqui porque venho com fulano ou com beltrano, mas esse negócio de meditação não é para mim. Você acha que você vai chegar em algum canto do processo de transformação íntimo seu sem fazer meditação? Basta você se perguntar. Há séculos existem as religiões, e nada tenho a falar contra elas, mas mudaram o mundo em algum aspecto? Quantos anos vocês acham que padres, pastores, espíritas, budistas estão aí falando sobre o amor, sobre o perdão, sobre N outros fatores? E por que as pessoas não estão melhores? O que é que está acontecendo? Porque só a Igreja Católica aí tem 1968 anos, mais ou menos. E por que as pessoas que lá vão não mudaram? Porque aquilo que lá é falado não conseguiu modificar a massa que lá está. Óbvio que modifica um ou outro, porque em todo canto tem pessoas predispostas a essa mudança no seu momento certo, na hora certa. Mas tem manadas lá, tem massas de pessoas. E mudam-se uma ou outra. Por que não atingiu a maioria? Se desse certo somente falarmos e falarmos, com certeza o mundo seria outro. Porque quantos de nós mesmos, no nosso próprio processo interno, não falamos que queremos paz, não falamos que queremos amor, e nos pegamos nos nossos mínimos atos, com reações instintivas de animais, brigando, agredindo e tudo mais. Alguns ainda depois analisam e, poxa, fiz uma besteira.
vou tentar daqui a pouco não fazer mais, mas daqui a pouco se pega de novo fazendo, repetindo o mesmo processo. Você está disposto a mudar realmente? Mas será que você está com as ferramentas adequadas? Você está fazendo o processo adequado? E onde é que está essa busca e esse processo, ou essa ferramenta adequada para que ocorra esse processo de mudança, de reverberação, de vibração? Nós falamos, na nossa segunda palestra, sobre a questão do holopensene, da massa pensênica das pessoas. Falamos em se atingir ela e comentávamos sobre os processos da violência e da precipitação dela aqui. Tá? Não sei se vocês se lembram, mas nós tratamos disso. E dentro disso, nós temos também nesse processo meditativo a busca dessa precipitação de pessoas que fazem, que estão lá vibrando, que nós vamos buscar através de algum processo isso e chegar esse processo até nós. É como se nós dessemos alguns passos até lá e de lá também viesse alguns passos até nós. As coisas são feitas assim. Nós vivemos num processo de teia, interferindo sempre um no outro. Estamos aqui e temos a nossa média do que nós estamos pensando, sentindo, tá, e fazendo agora aqui. Essa média é nossa. Essa massa pensênica nesse pequeno quadrado que nós estamos é nossa aqui. Se estamos bem, é porque estamos colaborando um com o outro neste bem. Se estamos mal, é porque estamos colaborando um com o outro nesse mal. Dá para compreender? Podemos ir adiante? Então, dentro disso, a meditação ela se propõe a esse autoconhecimento. Buscar meditar é querer conhecer-se. É mergulhar dentro de si. Você sabe o que é que tem dentro de si? Ou você nunca se perguntou sobre isso? Ou você acha que você é perfeito, não tem nenhum defeito, você está satisfeito consigo? Se você está satisfeito consigo, talvez não seja o seu momento de meditativo. Mas se você está insatisfeito e está querendo mudar, está realmente nessa busca e tem uma meta nesse sentido, talvez esteja no seu momento meditativo. Você está querendo se conhecer, deixar vir as suas sombras, os seus medos, os seus traumas e tudo que você tem dentro desse mergulho que você quer dar interno em você? Ou você não quer se encontrar? Você é daquelas pessoas que nem se olha no espelho porque já sabe como é e não tem nenhum interesse em se observar. Esse mergulho, esse espelho que a meditação lhe convida nesse autoconhecimento é interno. Daí não ser algo que todo mundo faz, porque é difícil dar esse mergulho para dentro. É a coisa que você vai para dentro e mais lhe exterioriza. Dá para compreender isso como é? Uma coisa interna que você mergulha lá dentro, mas é a coisa que mais lhe bota para fora, que mais lhe leva ao contato, à intimidade, à compreensão do processo com o outro. É isso aí. Meditar é isso. É tornar-se mais sensível. É compreender mais o outro através das tuas próprias experiências, das tuas formas, dos teus processos. E o que é que tem a ver a imaginação com isso, né? Parece que nós fugimos, mas não. Vamos adiante dentro desse processo. Então, o que é que nós temos, tá? Nós temos aqui, que é importante nós termos como definição e separação, a imaginação e o devaneio. O devaneio é algo que você está lá e ele toma conta de você mesmo e vai embora, e é uma coisa meio sem lógica. É você imaginar uma bota voando no céu, achando que isso é possível, ou qualquer outro fato assim mais inusitado que você possa imaginar, e você não está nem aí, está lá paradão e voou. A imaginação não. A imaginação ela vai partir de algo da sua própria experiência, do seu próprio aprendizado, como nós vimos aqui, seja nessa ou de outras vidas, e que vai te favorecer através daquelas formas de experiência que você teve, e você vai trilhar dentro desse processo. Deu para distinguir uma coisa da outra? Um é como se você tivesse mais controle. O outro é como se estivesse totalmente, vamos dizer, alucinando, totalmente fora dele, no caso do devaneio. Tá joia? Então, dentro desse processo, a nossa imaginação, ela está lá, direcionada, tá certo? Pertencendo ao nosso corpinho mental,
ele vai trabalhar, tá certo? Uma coisinha chamada o nosso frontochakra, tá? Sendo que, nesse momento aqui de trabalho, nós temos um aspectozinho interessante que nós temos que observar. Você pode trabalhar corretamente ou inadequadamente. Deixa eu ver uma coisa. Por exemplo, você tem um carro que ele só anda a gasolina. Seu carro não é flex, ele só anda a gasolina. Você bota álcool, ele vai andar, não vai? Mas você sabe que vai ter consequências futuras. Você bota água com álcool, ele vai andar, não vai? Mas você vai ter consequências mais breves. Então, é como se nós pegássemos o nosso processo imaginativo, que vai pertencer lá ao nosso corpo mental, que deve ser trabalhado adequadamente, e você vai pegar algo, nesse caso que eu estou dizendo aqui, o CD, tá certo? O CD, este objeto, a um outro do qual ele não pertence, botando ele em subnível de trabalho. Você pega ele, joga ele no processo de subnível para trabalhar no corpo emocional ou nos instintos do corpo físico e, consequentemente, óbvio que você terá consequências no seu processo meditativo. Então, existem algumas pessoas que elas pegam alguns aspectos dentro da orientação meditativa, quando ela está sendo direcionada e bem orientada, ela pega lá e tem um esquemazinho para ela fazer. Vamos supor que ela tem que tomar um banho, tá limpa, se assear, tá certo? Tem que botar uma roupa limpa, tudo mais, e tem que se sentar para fazer esse processo meditativo. Mas a pessoa acha que não. Ela vai pegar, ela vai fazer uma meditação nua. Pronto, resolveu fazer nua. Dentro do script do que ela estava fazendo, aquilo não estava lá dentro para ela fazer aquilo. Mas aquilo é uma coisa que satisfaz a ela através de onde? Através desse corpinho emocional dela. Ou seja, ela foge do processo da disciplina meditativa, a qual tem um objetivo, tem uma meta, tem um planejamento do que ela recebeu. E ela está dando margem aonde? A esse processo emocional da sua satisfação. A mesma coisa ocorre quando você está lá, que vamos supor, você vai meditar e você vai pensar na palavra amor. Você tem que pensar na palavra amor, você vai colorir essa palavrazinha amor, ou pensar numa laranjinha, o M verde, o O amarelinho, você vai fazer isso. Está lá dito para você. Mas aí a pessoa acha que não, ela não tem que pensar desse jeito. Pensar em amor é pensar em outra coisa. Mas a técnica que lhe foi dada é essa. A técnica que você tem que fazer é essa. Desobedientemente, indisciplinadamente, a pessoa esquece que deve fazer dessa forma, satisfazendo mais uma vez o seu corpo emocional, e ela resolve, sei lá, pensar em João lá da esquina que ela acha que ama. E ela vai pensar como é que João ama, ou ela vai justificar o seu amor a partir do seu óculos, da cor dos seus óculos. Então aí ela começa a dar guarida à imaginação, ela começa a se achar muito boa, porque ela ama da melhor forma possível, porque ela ajudou a fulano, e aí ela começa a delirar dentro do seu processo imaginativo, cedendo espaço do que lhe foi fornecido por um processo de satisfação aqui. E isso é muito fácil, por quê? Porque você não governa a imaginação lhe governa. Você acha que está fazendo alguma coisa, na realidade você não está trabalhando a nível de corpo mental, que seria dentro do trabalho meditativo, que é o grande foco do processo meditativo no trabalho mental, para que você realize, tá, certas reverberações, as respostas para os outros corpos. E você está fortalecendo o teu corpo emocional num aspecto, vamos dizer assim, entre aspas, negativo. Dá para entender isso? Então, assim, milhões de pessoas, elas procuram o processo meditativo e elas não buscam e não compreendem todos esses processos por trás. E vão levando dessa forma. E acham que as coisas não têm consequências. Tá? E vão levando, sem consequências. Mas tem consequências sim. Então, nesse processo, a imaginação, dentro da meditação, ela tem uma grande importância. Desde que, estando associada ao corpo mental, ela seja disciplinadora e tenha uma meta e um planejamento a ser seguido. Ela é uma ferramenta primordial para esse processo ser desenvolvido. Então, tem pessoas que fazem de quê? Aí eu botei aqui só para ilustrar para nós o quê?
uma formiguinha, né, e um elefante. Porque tem pessoas que pegam, né, um pequeno problema e fazem dele um elefante enorme, sabe? Elas não olham para o problema, não questionam o problema para resolver o problema. Você analisa, vê se pode resolver, você resolve. Se não pode, pelo menos você sabe que por enquanto não pode, ou se só vai poder amanhã, você resolve amanhã. Mas tendo consciência desse processo. Qual é o tamanho do meu problema? Quais são as consequências dos meus problemas? As pessoas crescem demais o problema e se esquecem de perguntar, poxa, ó, se eu não fizer isso, quais são as consequências disso? Eu estou disposto a assumir essas consequências ou eu não quero assumir essas consequências? E aí você delimita, você diminui o seu problema e sabe como resolvê-lo. Ok? Mas, infelizmente, é isso que acontece. Na meditação, acontece isso. Se dá tanto assim, mas a pessoa quer algo muito grande. Porque aquilo é pequeno demais para ela, ela já sabe tudo. Ela quer tudo, ela quer fazer tudo do dia para a noite. Ela acha que vai começar hoje e amanhã ela já virou Buda. E não é assim. Mas as pessoas fazem isso no seu processo imaginativo. Então amanhã, ela começou hoje, amanhã ela já está ensinando os outros. Olha, é assim, sabe? Faz desse jeito. E não é. Existem coisas por trás, mecanismos por trás, que têm que ser estudados, que têm que ser pesquisados, que têm que ser buscados, para que as coisas alcancem os seus objetivos certos, adequados. Tá? Então, numa imaginação correta, o que seria uma imaginação correta aí? Seria isso aí. Uma imaginação correta, ela tem que ser dirigida, com a meta definida e com o resultado planejado definido. Então, quando você estiver diante de uma meditação, você tem que usar o processo dessa forma. Porque o que está lhe sendo dado tem uma meta definida, um objetivo definido e planejado. Em 100, quantos conseguem isso? Em 100, quantos conseguem? Tendo como objetivo, que o primeiro objetivo da meditação é disciplinar-se, se cada um fizer o seu esforço, dos 100, todos 100 têm capacidade de conseguir. Você falou uma coisa aí séria, disciplina. Não, com certeza. Mas a busca do processo meditativo é esse. Eu parto do princípio de que todos vocês que aqui estão buscando autoconhecer-se. Autoconhecer-se não é nenhuma porra louca que você vai fazer por aí feito doido. Você vai parar, você vai se observar, você vai olhar para você e vai dizer, poxa, eu tenho raiva, eu odeio, ou eu sou impaciente, eu sou violento, eu sou muito bom. Mas você está partindo do princípio da autoanálise nesse processo. E partindo para a imaginação correta, você vai começar a perceber, poxa, olha, eu estou investindo nisso aqui, mas a minha imaginação está sendo contrária. Eu comecei a perceber isso. Quando eu começo a pensar nisso aqui, ela começa a pôr coisas contrárias, em vez de me ajudar a solucionar, em vez de me encaminhar as soluções, em vez de ter mais, vamos dizer assim, um impulso, ela está funcionando como um obstáculo dentro desse processo. E isso é para a vida, gente. Meditar não é parar e ficar parado, não. Meditar é você estar aqui e estar nessa autoobservação. Tome por meta, tá certo? Esse autoconhecimento, que você vai ver que você medita em qualquer instante. Na segunda palestra que eu fiz, eu disse isso aqui. Você pode meditar aí, agora. Simples. É só você começar a se auto-observar. Este é o primeiro princípio. É você começar a mergulhar dentro de si. Começar a procurar desassociar alguns aspectos que não é você. É isso aí. É você deixar de escutar a voz do Pai nas vozes dos outros. Ah, isso é fácil? É não, de forma nenhuma. Por isso requer tempo. Disciplinar-se é fácil? De forma nenhuma. Você vai estar paradinho aí, o pé vai estar balançando, a mão está agitada, a mente está viajando, você não tem controle. Você precisa começar a controlar-se. Sabe, aquela coleirinha que você bota lá no seu cachorro e amarra no pé da mesa? Você tem que começar a fazer isso com você para se conhecer, se amarrar em algum canto. Ter isso como ponto fixo. Para você não ir tão longe e começar a se auto-observar-se. Porque se você deixar, sua imaginação vai embora e você vai com ela. Dessa forma é necessário fazer essas coisas. E passamos aqui. Autodisciplina. Se disciplina é difícil quando vem imposta pelos outros, imagine quando os outros lhe dão a liberdade e você tem que autodisciplinar-se dentro desse processo.
Ou seja, é eu cobrar de mim mesmo essa disciplina. Mas se eu nem tenho ela ainda, será que eu preciso de uma disciplina externa para isso? Ou eu estou disposto a tomar a rédea do meu processo e criar isso? Se você está disposto, está no seu momento meditativo, com certeza. Não tenha dúvida disso. Não é fácil. Esses corpos que eu falei para você, o seu corpo físico, o seu corpo energético, o seu corpo emocional, que você nem conhece, eles vão reagir a você. Eles vão dizer para você, eu estou cansado. O energético vai dizer, eu estou sem energia hoje. Eu não estou muito afim disso. Você nunca conheceu ele. Você não sabe nem como ele reage. E você tem que começar a observar. Você tem que começar, você vai ver que você quer parar 10 minutos e o corpo não para, a mente não para, as emoções não param. E você está querendo parar 10 minutos, mas você não consegue. 5, não vai conseguir. Mas você começa a fazer isso um dia após o outro, minutos após minutos, e essa coisa vai acontecer. Você vai começar a chegar nesse processo, vai começar a alcançar isso. Você vai começar a compreender que teu corpo emocional te manda determinados comandos através desse processo imaginativo, mas que você tem que controlar essa imaginação para o que você quer. Ela tem que ser direcionada naquilo que você quer. Ela tem que lhe favorecer e não ser favorecida, tá, pelo seu descaso de você desconhecê-la, porque é isso que acontece. Essa coisa precisa ser controlada. É uma das coisas que tem que ser amarradinha lá no pezinho da mesa para você conhecer bem. Diga. Deixa eu compreender. Certo. Mas eu sei que não necessariamente não quer dizer que ele precisa estar dentro da forma para poder estar dentro da meditação. Então, qual é a premissa para que se fosse meditativo? Ele existe por si e depende da forma, sabe? Olha, todas as formas elas podem conduzir ao processo meditativo. Entretanto, é importante nós observarmos que cada um de nós temos uma necessidade. Essa necessidade, esse anseio nessa busca satisfeito, tá? Ele vai te conduzir à tua meditação correta. Então, vamos supor, você vai ter várias técnicas aí jogadas no mundo hoje para todo mundo fazer. Mas veja só, não seria uma técnica adequada se você tem uma pessoa emocionalmente, vamos dizer assim, mais estimulada, e você pega um processo meditativo e vai estimulá-la mais ainda. Porque tem técnicas que fazem isso. E por que a gente está falando desse processo nesses 4 meses iniciais? É justamente para que nós possamos compreender essa história. Porque tem coisa aí fora estimulando para determinadas pessoas que estariam adequadas, mas para outras não estariam. Então você tem que compreender. E aí você vai passar por algumas técnicas, mas o básico de tudo, em todas elas, que vai dizer, ó, está direcionada e está correta, é se você tiver uma técnica, tá certo? Direcionada ao teu corpo mental. Por isso a gente sempre coloca aqui, prioriza o corpo mental e o corpo energético. Porque o corpo mental em si, bem trabalhado, bem, vamos dizer, qual termo poderia dizer? Disciplinado, com dados suficientes para a base, ele vai te dar uma reverberação nesses outros corpos, que é o teu energético e o teu emocional, melhor. E aí sim, você começa a se direcionar num processo meditativo correto. Caso a meditação é individual, independente do caso, independente do que fale porque eu escuto aqui é uma coisa que eu escolhi, independente de qualquer coisa. Olha, e vai ser de caminho, claro. A pessoa. Com certeza. Agora veja só, na hora que você diz eu vou escolher para mim, eu partiria do princípio. Não, correto. Pronto, você me entendeu onde eu vou chegar, né? Quando a gente diz isso, pressupõe que eu estou já nesse processo de autoanálise, que eu me conheço o suficientemente bem para dizer esta técnica é a minha, tá? Esta técnica é a minha. Enquanto que, quando você tem alguém que vai te passar a informação adequada por um processo de análise com você, que te conduz nesse processo, tá? Em conjunto, não é por imposição ou porque seja algum avatar que vai te dizer a tua meditação é essa, mas dá para se analisar nesse conjunto.
E daí existirem N processos dentro das escolas iniciáticas para isso, tá? Para que você se conheça e se perceba e pratique várias para saber qual é a sua adequada, você possa desenvolvê-la. Qualquer uma levaria a isso. Entretanto, o cuidado é, qual é a mais adequada para mim? Eu sei responder essa resposta com certeza? Você pega uma mente indisciplinada, aí o cara quer parar a mente de todo jeito, vai fazer uma meditação budista e vai tentar fazer uma que você vai tentar parar a mente, nada Brahma. Será adequado ou não será adequado? Até onde ele está indo dentro desse processo? Pode ser a mais adequada para ele, sim. Mas de repente possa ser que não seja, porque de onde nasce essa indisciplina mental dele? Pode não ser na base do seu corpo mental, pode ser na base do seu corpo emocional. E aí não seria talvez a mais adequada. Tá? Então, Osho, ele hoje traz uma meditação que ele chama de meditação ativa para o Ocidente. Você agita bem muito, estressa bem muito o corpo físico, pula, grita, tudo mais. Daqui a pouco você para você começar a se auto-perceber. Ele diz que isso é importante por quê? Porque no Ocidente as mentes elas estão muito ocupadas com as coisas, estão em atividade e não conseguem parar. Como elas não conseguem parar e o físico já está nesse hábito condicionado, é necessário você levar ele ao estresse máximo, onde ele se satisfaz, satisfeito, ele permite você se auto-perceber. É adequado? Para algumas pessoas, sim. Tem pessoas hoje que elas andam tão nesse condicionamento que elas não conseguem parar. Elas não param para pensar, elas não param para conversar, elas não têm tempo de nada. Elas levam a vida nessa agitação, nessa tribulação, uma atrás de coisa da outra. Talvez para essa pessoa essa seja a meditação mais adequada. Então, assim, existe uma coisa para cada coisa. É como se existe um remédio para cada doença. Tá? Considerando que nós estamos buscando um processo de autoconhecimento, e esse processo de autoconhecimento, porque nós temos uma determinada defasagem, uma determinada debilidade, tem algo adequado para aquilo. Nesse processo de percepção e de mergulho, vão ter os caminhos adequados para cada um. Você testa vários e vai dizer, poxa, esse daqui é o meu, eu me identifico com esse porque os meus objetivos de disciplina, de organização, de controle, está aqui. Então, ótimo, essa é a sua. Você esquece as outras, pratica somente uma. Não adianta estar andando, furando, tá certo? Pegar aqui essa tábua, andar furando aqui, que você não vai chegar a canto nenhum. Mas se você pegar aqui uma furadeira e furar só um canto, você consegue fazer um furo profundo nessa madeira. Senão você fica só na superficialidade. Uma sensação que a gente está falando de coisas que são diferentes. Tem como se duas de meditação. Meditação e meditação. Ó, eu vou só te lembrar, você estava nela, você estava na segunda palestra. Eu falei isso, vou repetir o que eu falei. Técnicas, existem várias. Meditação, quando você começar a meditar, você vai saber, é uma só. As consequências são semelhantes em todas elas. Então você pode utilizar qualquer técnica, óbvio, partindo desse princípio da adequação para a necessidade de cada um. Mas quando chegar no processo meditativo, é uma coisa. Tudo que está aí fora são técnicas. A meditação, quando você chegar lá, você vai saber, eu comecei a meditar agora. Ela é algo interno nessa autopercepção. E ela tem características próprias. E aí você sabe, estou nela, estou correto, o caminho é esse. Tá? Agora, técnicas você vai ter infinidades. Quer dizer que a gente pode entender que receita para a meditação, quem passar é pior do que aquele que está precisando da receita. Quem pôr, eu diria. Agora, sim, porque eu não posso passar receita de meditação. Meditação é uma coisa pessoal, intransferível. Agora, eu posso dar umas dicas, uns pontos de orientação, uns princípios que vão orientar o pretendente à meditação, seja a meditação dele. Mas se ele conhecer, tiver essas orientações, esses pontos, vai facilitar. Com certeza, com certeza. Porque a receita, nem se uma vez está passando receita de meditação. Presume-se, né? Eu diria não passando, mas impondo, né? Porque na realidade todos nós vamos ter que observar várias para ver qual é a mais adequada dentro das nossas necessidades, partindo desses princípios da disciplina, da organização, do processo da análise da imaginação, do processo da motivação, para que você possa desenvolver isso. E tem mais, pode falar aí? Pode, não. Eu tenho uma prática para fazer que deveria começar daqui a 3 minutos, não sei se consigo. Tem mais. Dependendo da
expansão consciencial em que você se encontra, essa necessidade de meditar vai chegando, vai forçando a barra. E quando você se rebela contra ela, você adoece isso tudo. Correto. Vai por aí mesmo. Essa busca, esse anseio que eu estava dizendo para ele. Quando chega esse anseio, esses processos acontecem. Então o que é que acontece? Você vai e tem alguns indícios que você vai perceber. Estando inadequadas, você vai ter algumas coisas disso. Ao invés de provocar o estado contrário, vai provocar isso aqui, irritabilidade em você, impaciência, aumento de raiva, aumento de violência, falta do controle físico, tá? Falta de controle emocional, chegando ao ponto da alucinação, etc, etc, etc. Então, se alguém diz para você, eu estou meditando, medito há 10, 20, 30 anos, tá? E ele tem alguma, está dentro desse processo aqui que você nota, mas fulano é muito irritado, fulano é muito isso, muito aquilo, não mudou nem um pouquinho do que você conhece para o agora nesse processo, fique um pouco atento dentro desse aspecto, tá? Agora também não saia por aí julgando todo mundo, já que você não convive com fulano, tá? Então nós temos que ter o bom senso crítico da coisa também e termos um ponto de referência para podermos balizar isso. O processo não é simples, como eu disse, não é que você começando hoje, amanhã você é um Buda, não. Mas o processo é gradativo. Entretanto, se você está dentro de um processo, tá, que você já existe há um bom tempo, fazendo tudo isso, você não consegue nem se auto-observar, não consegue se auto-perceber em várias coisas que você tem necessidade e anseios de mudança, fica muito difícil você estar dentro desse mergulho aí. Ok? Quer colocar alguma coisa? Não. Deixa eu ver aqui levantando a mão aí. Então, uma das indicações dentro do processo meditativo, da forma correta dele, é o seu desenvolvimento de vontade. Veja que nós saímos da disciplina, uma imaginação controlada e o desenvolvimento de vontade. Essa vontade aqui tem vários nomes aí, tá certo? Que, assim, só a título de exemplo do desenvolvimento dessa imaginação correta, o que ela vai dentro do processo te proporcionando. E ela vai te proporcionar principalmente a vontade, no princípio, do que você está buscando. Se eu estou buscando, eu quero, eu anseio, eu estou cada dia mais motivado para. Eu estou cada dia, tá certo, mais interessado na meditação. Eu pratico hoje e amanhã eu quero de novo, tá? Se essas coisas começam a ter essa relação de aproveitamento da minha meta, do meu propósito, do que eu estou querendo, tá? Existe. Como eu te falei anteriormente, né? Você vai ter os outros corpos reagindo contra isso, talvez. Dependendo da tua capacidade e hábitos instintivos que você tenha, consequentemente. Se eu sou altamente disciplinado, óbvio que meu processo inicial de meditação não é amanhã que eu estarei disciplinadozinho. Meu corpo vai reagir, vai ter reações, outras, que eu tenho que estar analisando essas reações, saber o que é que ele está falando para mim. Mas eu me encontro motivado dentro do processo. O processo desse conhecimento que vai me levando cada vez mais ao meu autoconhecimento, à minha autopercepção, ao meu mergulho interno dentro desse processo meditativo, no desenvolvimento dessa minha vontade, ou seja, a minha persistência, a minha insistência, o que eu estou buscando, tá? A superação das minhas dificuldades, dos meus obstáculos, dos meus defeitos, por mais que eles venham aparecendo. Nesse processo você vai vendo e visualizando tudo isso, que não é de uma hora para outra. O teu agir, você passa, deixa de ter reações, começa a ter ações. Antes de você fazer alguma coisa, o teu estado para. Você vai observar que você não é mais, vamos dizer, se você é muito agitado, você começa a ver que a coisa diminui, o ritmo da vida parece que vai diminuindo para você. Sabe? Você é quem vai determinando aquele ritmo. É como se você olha, se você um dia puder, né? E pode. Você para um dia lá na lagoa, em outro canto mais agitado, começa a olhar as pessoas. Passa 5 minutinhos olhando como as pessoas às vezes passam agitadas ali. Elas nem sabem como é que elas estão. Mas elas vão e correm num frenesi tão grande que se você parar ela, dizer para, der um stop nela e mandar ela se perceber, sabe? Ela é capaz de deixar o soma ali sair em projeção. Vai embora para qualquer outro canto, porque elas não conseguem e não estão se auto-percebendo. Elas estão no mecanismo automático da coisa. Então, meditar dentro desse processo lhe dá uma certa ação. Sabe? Você movimenta e parece que seu movimento ele é consciente. Você está dentro desse processo interno de relação. É aquilo que eu disse, é o teu mergulho interno, numa exteriorização de relação mais profunda na compreensão do outro.
E essa coisa parece que tem um ritmo, sabe? Um ritmo próprio, que quando você perde ele, você desencadeia algo que você percebe que não é você. Aí dá uma certa distância de você para você mesmo, nesse processo de percepção, que você diz, poxa, fugi, entrei no mecanismo. E aí você começa de novo, aí você começa a ver, é como se fosse não uma coisa pesada, mas uma coisa mais lenta, mais consciente, mais perceptiva dentro desse aspecto. E um dos princípios básicos de quem faz isso, do processo, é a tua compaixão em relação aos outros. Você começa a ser mais sensível e começa a compreender os outros pelo sofrimento dos outros. E você começa a amar mais os outros dentro desse processo. Porque por um processo que você começa a trazer, que isso vai sendo mergulhado interno, que você vai percebendo, vai vindo todos esses conhecimentos, vai vindo a sua percepção dos seus limites, das suas dificuldades, das reações que você tem, das coisas que você nem percebia, você começa a olhar para o outro e ver ele sofrer, ou ver no outro a necessidade de aprendizado dele, e isso te mexe em alguma coisa. Agora, não é que isso agora vai passar a mexer em tudo que você vê, sabe? Não é que, vi, sei lá, quem tem muita sensibilidade, talvez isso aconteça, comigo isso não acontece. Vi um passarinho, ou caiu uma frutinha e eu me deleito naquilo. Tem gente que tem sensibilidade para isso demais, sabe? Tem alta sensibilidade para isso. Cai uma fruta e a pessoa é agradecida por aquilo. Deveria ser assim, tá? Mas a maioria das pessoas não é, ou eu não sou assim, sabe? É mais fácil eu me condoer quando eu vejo a dor de um outro ao estar passando a necessidade de fome, ao estar doente, ao ter alguma necessidade no outro. Sabe, ao ver um animal é mais fácil. Mas nessas coisas bem mais sensíveis. Mas eu estou colocando isso para que você perceba que existem N pessoas no mundo. Sabe, o que é sensível para mim, para o outro, é além disso, nesse processo. Mas que nós devemos compreender isso. E por isso não dá para julgar o outro, como eu disse a vocês. E saber que nesse caminho a escala é gradual. E se nós compreendermos que dentro do processo da ressoma, muitos já vêm praticando essa meditação de outras vidas, óbvio que ao chegar aqui, com poucas práticas, a pessoa também vai ter uma resposta, vai ser responsiva mais rápido do que a quem está começando agora. Dá para compreender isso? Então não dá para a gente estar se comparando. É como... Eita, agora eu não sei se teu nome. Tá? Depois eu volto. Então, é dentro desse processo de análise que nós temos que partir da análise pessoal. É eu comigo mesmo, não sou eu com o outro. A minha meditação é eu, dentro do meu mergulho interno. Eu não tenho que estar me comparando com o outro. Por isso, por mais que existam várias técnicas, as dicas são importantes, como o Leopoldo colocou. Me lembrei, Leopoldo, de teu nome. Como o Leopoldo colocou, tá certo? São dicas somente, sabe? Que você pode caminhar mais fácil nesse trajeto. E aí eu trouxe somente umas coisinhas para nós pensarmos, né, do que nós temos dentro do nosso processo de imaginação. O que é que vocês percebem, o que dá para perceber aqui? Quem conhece, né, fica aí em silênciozinho, talvez algumas pessoas conheçam, né? Dentro dessa imagem, tá? O que você consegue tirar dela? Aí aonde? No meio da flor. Jóia. O que é que tem mais aí? Dois pares de terno. O pessoal se entrou mesmo no meio da flor. O pessoal está tudo aqui, né? Certo. E o mais? Não tem mais nada aí? Tem um pé de sapato, alguém está sem sapato, alguém está sem meia, né? Pois é, isso é um processo. Deu para todo mundo perceber? Eu já apontei aqui, né? Aqui, uma mulher, um homem, né? Os pares de sapato, as meias. Isso é somente para a gente ilustrar uma coisa que eu vou falar já já. Não é nada mais, nada menos, não é nenhum teste com vocês, viu? Essa outra aqui, o que é que nós temos aí? Um rosto, um cara tocando sax, tá? Isso são coisas simples, básicas. Para quê? Para que você veja o seguinte, você, por menor que seja, ou por você já ter conhecido ou não, você identifica isso facilmente. Mas mesmo para você identificar isso, você tem que parar, tem que ter um foco e tem que ter um ponto de visão, não tem? A meditação é assim. Está planejado nela, você tem que parar, tá certo? Por mais que você saiba, por mais que alguém tenha lhe dito alguma coisa, você vai ter que parar, focar-se em você internamente e mergulhar nisso. Vai ter que ser assim. Não adianta J dizer, B dizer, E dizer. É você, nesse processo de foco, parado, observando, mergulhando dentro de você.
fazendo e deixando vir a você o conhecimento. E aí você vai ver que você é um desconhecido para você mesmo, que você não se conhece. E nesse processo você vai passar a conhecer. Porque você vai sair das suas formas de reações para as suas formas de ações. Você vai começar a agir e não mais reagir. Não é o mundo mais que vai lhe estimular, mas é você através das suas decisões. E aí quando você começa a fazer isso, o seu corpinho físico, o seu corpinho emocional, o seu corpinho energético, o seu corpo mental, que vai estar no comando, começa a ter um certo alinhamento. Então o que você pensa, você sente e você bota para executar. Você não está disperso. Este foco de concentração, nesse processo meditativo, no ato da tua coerência, do viver constante, é um processo meditativo. É o princípio da meditação. Qualquer técnica que te conduza a isso, está te levando a um princípio. Ok? Então, a motivação que você vai ter nesse aspecto da imaginação, que vai estar focada de forma positiva para você, buscando responder o teu anseio de autoconhecimento de você mesmo, onde você se encontra nesse desconhecido, você é desconhecido para você próprio, tá? Ela vai te respondendo, e isso te dá uma certa satisfação. Você não imagina o que é você se conhecer. Você já se abraçou hoje? Me dê um abraço gratificante. Chegue para você e se abrace. Sinta esse seu soma. Agora imagina você se dar esse abraço a nível energético, emocional e mental. A meditação vai te conduzir a essa satisfação. Quando eu digo satisfação dessa necessidade, é esse encontro. É você poder olhar para você e saber, ó, eu sou esse bichinho aqui, esse diabinho, mas tenho essas qualidades de anjinho. Os dois sou eu mesmo. Eu me abraço muito bem com o diabinho e me abraço muito bem com o anjinho. E começo a me conhecer. E sei que sou capaz de desenvolver, seja o que se chama de bem, ou seja o que se chama de mal. Essas coisas estão em mim. Depende de mim decidir aonde eu vou agir. Satisfeita essa minha necessidade de autoconhecimento, isso me dá um certo prazer. Agora não é um prazer emocional, passageiro. É algo que fica lá latente em você, sabe? Você adquire uma certa satisfação e alegria constante dentro desse processo. Por mais que a vida lhe traga qualquer dificuldade, qualquer coisa, você olha e realmente você sorri. Porque você é coerente, equilibrado e aquilo não te tira do eixo. Os problemas você começa a ver ele ali e eu aqui. Você analisa melhor as coisas. A coisa marcha por esse caminho. São indícios que eu estou dizendo a vocês, tá? Das coisas que vão e acontecem dentro desse processo. E aí a conclusão disso é o seguinte, tá? O corpo mental, energeticamente, ele interfere no energossoma e no psicossoma. Isso é importante para você pensar. Por isso que a gente diz, o processo meditativo, ou você, dentro do Centro de Estudo e Pesquisas Psicobiofísico, deve objetivar o corpo mental, dar qualidade, dar informação a ele, deixar ele bem alimentado. Isso é o que alimenta o corpo mental. Trabalhar da melhor forma, adequar e reter a sua imaginação de forma que ela seja direcionada para você no que você quer. Porque este corpo mental vai fazer vibrar o teu corpo emocional, o teu corpo energético, elevando e qualificando ele melhor. Compreende isso? Vai dar uma qualidade melhor neles, dentro desse processo. Sendo a energia do energossoma e psicossoma mais responsiva às vibrações do mental soma, mais do que o corpo físico. Então, quando você trabalha com sua mente, quando você busca o processo meditativo, através da imaginação adequada, através da técnica correta, que o seu corpo energético e o seu corpo emocional começa a responder mais às duas buscas mentais dentro do teu corpo mental, do que você está buscando no processo meditativo, ele acelera esse processo desses outros corpos mais rápido do que o teu corpo físico. Porque teu corpo físico ele tem hábitos e instintos também bem mais primitivos. Mas nesse processo de equilíbrio, essas coisas são mais rápidas nesses corpos extrafísicos. Isso acontece mais rápido nessa qualificação de trabalho, principalmente no aspecto meditativo. Assim, um corpo mental disciplinado e desenvolvido, ele acelera a psicodinâmica do desenvolvimento dos outros corpos extrafísicos mais do que o do sono. É mais rápido, tá? Porque os planos onde eles estão mais próximos do que o nosso corpo físico. O nosso corpo físico ele é mais lento do que os outros em termos de, vamos dizer, ações e reações estimuladas a partir disso.
Esses outros não, eles são mais rápidos, principalmente o corpo energético nosso, qualificado diretamente com o nosso corpo mental. Tá? Então ele vai ter uma resposta maior, mais rápida, mais célere dentro desse processo. E sua meditação vai ganhar nesse processo uma dinâmica bem maior. Então meditar significa isso, você juntar, conhecer esses corpos, saber que você está influenciando esses outros corpos seus através desse processo meditativo, que você tem uma meta, que você tem um objetivo, que você está buscando o que você quer, de uma forma direcionada e planejada. E aqui, tá, seria o quê? Lá na frente eu disse que concordava com Napoleão. E aqui nós temos a conclusão quando você está dentro de um processo meditativo. Você passa a governar seus desejos e sensações, que seria o seu porão consciencial, ou seja, a sua parte instintiva do seu ser. Pela sua razão, pelo seu corpo mental, do seu discernimento, do que você está objetivando, das suas metas. No processo inicial de desidentificação daquilo que eu disse a vocês, você começa a saber quem é você, começa a ver que tem outros eus dentro de você que você não conhecia, mas que você vai se desassociando para chegar à unidade do que você está buscando, determinando o que é correto fazer e não o que se deseja fazer. Ou seja, você passa a agir e não a ser agido por determinados estímulos. Você sabe, eu quero gritar agora, eu grito, eu não quero gritar, eu não grito. E alguém está me ofendendo, eu quero amar, eu amarei essa pessoa. Eu não quero, não quero. Mas você passa a ter decisões. Você não passa aquela história, né? Minha educação depende da sua. Então você não tem educação nenhuma. Na realidade é isso que acontece. Então o processo meditativo nos conduz a isso aí, dentro desse aspecto. Alguma pergunta? Eu vou ficar devendo a vocês a técnica de hoje, que eu vou deixar para a próxima segunda-feira, porque nós temos que ter feito de 15 para as 9 para terminarmos de 9h15. Como ela leva meia hora, tá? Então, infelizmente, nós deixaremos ela para a próxima segunda-feira. Pode ser? Quer dizer, a próxima segunda do mês que vem. Né? A próxima segunda-feira é com Paulo Chaves, tá? A palestra que ele vai trazer. Ok? Diga. O autoconhecimento nos leva a um diagnóstico, a uma constatação das coisas erradas. Agora, não é só chegar a essa constatação, a esse diagnóstico, não é só chegando aí que a gente resolve. Porque quando surge o diagnóstico, quando a gente se insere no processo de autoconhecimento e que se defronta com os nossos erros, por exemplo, a intolerância, que todos nós temos, eu tenho certeza, com a intolerância, aí vem ainda, não é o fim, porque até vencer essa intolerância ainda tem muitos quilômetros para voltar. Com certeza, não tenha dúvida disso. Dá sim, dá sim. Deixa só eu fechar aqui, parar aqui.